Nós vamos então continuar o nosso estudo e desde já cumprimentos àqueles que nos têm acompanhado online. Graças a Deus por esta possibilidade que temos de partilhar o nosso estudo e a palavra de Deus convosco. Nós temos vindo a estudar a primeira epístola de Paulo e já estamos no capítulo 3. Entramos já no capítulo 3, então vamos ficar de pé, por favor, para lermos este capítulo. Então a palavra de Deus diz-nos o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 3. Esta palavra é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como também andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E nós vamos ouvir o nosso contributo do nosso irmão Alberto e agradecemos desde já o contributo e enviamos um grande abraço para si, irmão. E, como é hábito, depois os irmãos que tiverem também alguma participação, sintam-se à vontade para fazer. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo bíblico. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, terminando o verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Alguém já disse que a igreja, esta grande obra do Senhor, ela pode ser um sonho, mas pode virar um grande pesadelo. Por que será que isto acontece? Exatamente neste ponto que Paulo orienta o jovem Timóteo que vai a Éfeso para organizar a igreja e estabelecer bispos, presbíteros para a igreja. Será bem administrada, governada, orientada e cuidada, preservando e conservando a doutrina. Veja que visão sem ação torna-se um sonho. Agora, ação sem nenhuma visão, aí vira um pesadelo mesmo. É isso o que acontece. Vejamos aqui duas principais áreas de responsabilidades dos bispos, presbíteros, que cuidam e zelam pela igreja. Primeiro, cuidado com os que entram na igreja, na assembleia. Isso significa o princípio da recepção, de como receber as pessoas, como tratar, como analisar, como ensinar e discipular a pessoa que está chegando à igreja. Um outro cuidado muito importante que o bispo deve observar é o cuidado com os que estão ou quem está dentro da igreja. Esse é um princípio que precisamos
avaliar melhor, pois envolve o pastorado, o cuidado dentro da congregação. Veja que, hoje em dia, não é só aquilo que você ouve no domingo, ou mesmo de estudos de quarta-feira, que você está aprendendo que a igreja está sendo edificada. Principalmente nos dias de hoje de alta tecnologia, através do YouTube, das mídias, livros. Muitas pessoas estão ouvindo outros mestres, vindo de fora, com outras doutrinas, e achando atrativo, achando cada vez mais interessante, moderno, avançado, daquilo que você tem vivido. O mundo conservador da palavra de Deus está sendo atacado diariamente. E isso não vem de hoje, sempre existiu. E com a gente não vai ser nada diferente. Veja o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 16, verso 17, verso 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. Ignorar. Verso 18. Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao ventre, aos interesses. E com suaves palavras lisonjas enganam corações simples. Hoje em dia muitas pessoas vão à igreja por interesse da palavra. Outros vão à igreja por serem interesseiros, para tirar proveito de alguma situação, de alguma pessoa, de algum momento, para benefício próprio. Já foi discutido e falado sobre Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso, exatamente a mesma cidade que Paulo agora, anos depois, está orientando o jovem Timóteo a voltar a esta cidade e organizar o presbitério, os anciãos daquela igreja. Naquela época, na Atos capítulo 20, Paulo manda chamar os presbíteros, ou seja, já existiam os presbíteros naquela igreja. Mas o que acontece das palavras de Paulo serve como exemplo, ou um resumo, da função dos oficiais da igreja. O ofício do presbítero, do bispo, que cuida da igreja. E olhando, nós vamos ver, já no verso 17, que havia, de fato, os presbíteros naquela cidade. E no verso 28, nós vamos ver o cuidado, o zelo que cada bispo tem que ter pela congregação. E olha que a responsabilidade é grande e é demais. O verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho, igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Estudar esse verso 28 de Atos 20 é muito rico, muito importante, dá um peso, um temor muito grande, pois a igreja não é minha nem sua, mas é do Senhor que a comprou com o sangue de Cristo. No verso 26, ou 29 até 31, nós vamos encontrar dois perigos que estão iminentes à nossa volta. No verso 29 nós vamos encontrar: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós. Preste atenção. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, não vão poupar o rebanho. Hoje em dia eles não precisam entrar fisicamente dentro da igreja, mas através da televisão, da mídia, do computador e de livros. Se você não tiver a sua doutrina definida, reconhecida, baseada nas Escrituras, você vai ser levado por ventos de doutrinas, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 4. E o pior ainda, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas. Foi dito no último estudo sobre a importância de se esmerar no trabalho, se dedicar, sofrer pelo rebanho de Deus. São lobos cruéis e o pior ainda, anciãos que vão se levantar e perverter a muitos, conforme Romanos, que lemos agora 16, no verso 17 e 18. Mesmo assim,
Paulo ainda recomenda para que nomear novos bispos e presbíteros, pois esses que vão se levantar causando divisão vão sair, vão levar a muitos. Mas a obra continua, a obra de Deus não para. E é necessário levantar pessoas para continuar o trabalho. Mas temos, além de 2 perigos, nós temos 2 recursos que a palavra de Deus nos mostra aqui em Atos capítulo 20. No verso 32 nós vamos ler que: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Paulo ora a Deus para que a palavra da sua graça. Perceba que nós temos essas 2 armas para combater os inimigos que estão à volta. A oração e a palavra de Deus que precisamos ler diariamente, conhecer, para não sermos iludidos e enganados. O que nós temos que entender e perceber que o bispo, o presbítero, precisa ter visão das coisas de Deus, principalmente da palavra, para não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Para isso, eles têm que ter qualificações morais para exercer a função e ter a visão. E visão é a capacidade de enxergar além daquilo que os olhos são capazes de ver. Ver e enxergar com a lente da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento que tem precisamente a ver com esta passagem que nós temos estado a ler e que diz que se alguém deseja, mas eu vou ler o versículo todo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Só para lembrar os irmãos que infelizmente há muitos que também desejam e distorcem a palavra de Deus, pensando, e nós já falamos acerca disso e noutros estudos em relação a esta mesma passagem, que se alguém deseja um serviço, e isto é, não sei se foi no último estudo, que falávamos a ser servo dos servos. E este é um serviço, que é servir assim, desta mesma maneira, como o nosso Senhor Jesus Cristo serviu. Ele era o servo dos servos. E se alguém deseja outra coisa, certamente deseja o que Diótrefes desejava, que era o primado. Ele desejava, de facto, ser servido. Ele desejava ter as melhores cadeiras, ele desejava sentar-se nos melhores lugares e ele desejava ser servido. E nós vemos muito, isto é muito a radiografia dos dias de hoje, infelizmente. Nós vemos indivíduos que, mais do que isso, querem ser pagos para poder anunciar a palavra de Deus. E não é a qualquer preço, é quem dá mais. E eu diria que, infelizmente, esses são verdadeiros mercenários. E nós devemos ter o cuidado. Como o nosso irmão Alberto falava acerca de alguns cuidados que se deve ter, mas sabem que uma das coisas que o nosso Deus deseja, acima de tudo, é que possamos ser verdadeiramente santos no nosso viver. E eu gostava que pudéssemos abrir muito rapidamente e antes de desejarmos qualquer serviço ao nosso Deus e prestarmos qualquer serviço, que de facto o nosso viver seja assim. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 15 e 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa de facto, esse é o desejo do Senhor. E Ele não está aqui a dizer, se alguém deseja ser santo, não, sede santos no vosso viver. Não é se alguém deseja. Alguém até pode desejar este serviço. Mas uma coisa é certa, é nossa responsabilidade, é sermos, mais do que desejarmos seja aquilo que for, é de facto nós sermos santos, porque o Senhor é santo. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. E nós vemos aqui nesta mesma passagem, Pedro, que o Senhor não exige, o que o Senhor exige, de facto, é uma entrega pessoal. Porque eu chegar aqui e ter todo o conhecimento da palavra e falar da palavra de Deus,
certamente é um serviço, como é óbvio, mas mais do que isso é viver o meu dia-a-dia. E nós vemos agora aqui no seguimento o que é que a palavra de Deus diz. Acima de tudo, nós devemos ser vigilantes, irmãos, vigiantes. Nós devemos vigiar os nossos próprios lares, devemos ser vigilantes, mas mais do que isso, sermos vigilantes na obra. E foi aquilo que o nosso irmão Alberto, mais uma vez, disse, que de facto, o facto de nós podermos detectar o erro, mas como é que nós podemos detectar o erro? Se nós conhecermos a palavra de Deus. Alguém que deseja, de facto, este ministério, este serviço, deve conhecer a palavra de Deus. E nós vemos na segunda epístola de Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mais do que nunca, irmãos, o facto de nós estarmos firmes na palavra, podemos evitar muita coisa. O facto de nós estarmos firmes na palavra, conseguimos detectar o que muitos que estão longe, a milhas do conhecimento da palavra de Deus, conseguem detectar. Quer dentro da igreja, quer dentro dos nossos próprios lares. Mas mais do que nunca, sermos exigentes connosco próprios. E isso deve pautar as nossas vidas. E muitos poderão estar a dizer assim, pois, mas se tu estás a falar, Nando, mas um obreiro também deve receber. Porque é lícito receber, viver, não só viver para a obra, mas também viver da obra em si. Sim, tudo bem, mas o próprio apóstolo Paulo negou esse direito que ele tinha. Para quê? Para que não fosse posto em causa a palavra de Deus. Sabe, irmãos, vivemos dias em que a exigência é muito grande. E é um perigo, e o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que ele fazia tendas com as próprias mãos. Ele tinha o seu próprio sustento. Ele não queria ser pesado a ninguém. Mas mais do que não querer ser pesado, era que o receio dele é que a palavra, o Evangelho, fosse posto em causa. E lá está, mais do que nunca, irmãos, é nós primarmos por isso. Ser vigilante é nós podermos perceber, de facto, que este desejo é um bom desejo, sim senhora, mas mais do que isso é nós sermos santos, porque o Senhor é santo na nossa maneira de viver, e depois nós vemos no dia-a-dia o que é que isso implica. Mais para a frente vamos estudar isso, mas eu só queria deixar este pequenino pensamento de que, de facto, isso o Senhor diz-nos para não desejar, mas para, de facto, sermos. Porque é nossa responsabilidade e é uma exigência do Senhor. Se vocês agora, de facto, vivem Cristo, então devemos vivê-lo na prática, no nosso dia-a-dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pequeno pensamento que eu tinha para partilhar com os irmãos. Só também um breve pensamento. Aquilo que está a ser tratado nestes versículos, neste capítulo, é liderança. E uma boa liderança é fundamental. Uma boa liderança na igreja é fundamental. Uma boa liderança no lar. Uma boa liderança é, de facto, meio caminho andado para se obter bons resultados. Certamente que nós que trabalhamos já fomos liderados por pessoas incompetentes e por pessoas competentes. Já fomos liderados por pessoas que destruíam, em vez de construir. Em vez de estimular, destruíam de facto todo o grupo, porque não era uma boa liderança, não era uma liderança que incentivasse, não era uma liderança que reconhecesse, não era uma liderança humilde, por vezes autoritária, arrogante, e isso faz com que a pessoa fique esmorecida, não tenha
não tenha vontade. E, de facto, uma boa liderança é fundamental. Uma boa liderança na igreja é, de facto, fundamental. E uma boa liderança é uma liderança conforme a vontade de Deus. Conforme aquilo que nós lemos aqui na Palavra de Deus. E, de facto, uma boa liderança é composta por alguém que tem convicções, alguém que conhece as Escrituras, alguém que não abdica, de facto, da verdade, alguém que se preocupa consigo mesmo em crescer, em conhecer, em se firmar na Palavra de Deus e transmitir essa mesma mensagem à Igreja, para, de facto, para que a Igreja também conheça, para que a Igreja tenha convicções, para que a Igreja realmente não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Mas sim que seja uma boa liderança, é evidente que procura transmitir verdadeiras convicções, uma mensagem clara para a Igreja, uma mensagem correta, segundo as Escrituras, e, de facto, uma mensagem que transmite convicções. E isto é fundamental. E é isso que falta hoje em dia na Igreja, são convicções. Grande parte da Igreja anda ao sabor do vento. Agora vai para aqui, depois vai para ali, e, em parte, possivelmente também é culpa da liderança, porque não transmite, de facto, uma mensagem clara, uma mensagem convicta, uma mensagem que, de facto, tenha convicções. No livro de Provérbios, nós lemos, no livro de Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 18, nós lemos que, não havendo profecia, ou não havendo ensino, o povo se corrompe. Quando não há verdadeiro ensino, quando não há um ensino claro, o que é que acontece? As pessoas andam à deriva. As pessoas, de facto, enfraquecem, ficam fracas e ficam realmente à mercê do inimigo. E isso é a responsabilidade da liderança, é a responsabilidade de quem lidera a Igreja transmitir ensino, ensinar as Escrituras e ensinar de uma forma clara, para que não haja dúvidas, para que transmita realmente convicções. E nós conhecemos em relação à nação de Israel, a história da nação de Israel. A nação de Israel andava conforme a liderança. E nós conhecemos que a maior parte, agora não sei concretamente, mas dá uma ideia, se fôssemos, e se calhar já alguém fez essa contabilidade, se calhar a maior quantidade houve de reis, de líderes maus, que levaram o povo a andar mal, que levaram o povo, de facto, a afastar-se de Deus. Quando a liderança era boa, quando a liderança era composta por homens de Deus, homens que amavam o Senhor, homens que, de facto, serviam o Senhor, isso era transmitido para o povo. E o povo andava bem. E o mesmo acontece hoje em relação à Igreja. Se a liderança da Igreja, neste caso estamos a falar de anciãos e diáconos, se não andarem bem, é evidente que isso vai se refletir também depois na Igreja. Não há convicções, andam um pouco à deriva. E por isso, quão importante é que a liderança seja composta por homens que tenham convicções, homens que conhecem as Escrituras, homens que ensinam as Escrituras e não abdicam da verdade, não se deixam levar por qualquer coisa, mas conhecem de facto a palavra de Deus e é isso
que anunciam, de facto, à Igreja, para que a Igreja ande bem. Hoje em dia, o testemunho da Igreja, a influência da Igreja neste mundo, ela é mínima. Porquê? Porque grande parte da Igreja anda mal. E grande parte da Igreja anda mal também por responsabilidade de lideranças que não cuidam, que não ensinam a verdade, que não dizem aquilo que tem que ser dito. A grande maioria diz aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não é aquilo que elas precisam de ouvir, mas é aquilo que elas gostam de ouvir. E, portanto, isso depois reflete-se realmente no estado em que a Igreja está. No tempo dos juízes, os irmãos lembram-se qual era, digamos, a máxima naquela altura. Nós podemos ler no livro de Juízes, no capítulo 17, livro de Juízes, capítulo 17 e verso 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, cada um fazia o que queria, cada um fazia aquilo que achava que estava certo. E isto não é só neste versículo, aliás, este livro termina com as mesmas palavras. No último capítulo 21, e no verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se te parece bem, faz. É o que acontece hoje em dia. Qual é o problema? Qual é o mal em fazer isto? Qual é o mal em andar assim? Qual é o mal em fazer estas coisas? Tudo parece bem a todos. Ninguém é capaz de dizer, não, isto, à luz das Escrituras, está errado. E está errado, não se faz. Portanto, de facto, para não, da parte de algumas lideranças, para não ofender, para não perder, então diz-se aquilo que as pessoas, de facto, gostam de ouvir. Mas isso é um erro. Eu vou já terminar. Nós temos um exemplo, Arão. Lembram-se de Arão? Em Êxodo, no capítulo 32, lembram-se com certeza do que aconteceu quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. No capítulo 32, e verso 1 a 6, diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, fazes-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Arão, que na ausência de Moisés era ele que estava a liderar, era ele que tinha a responsabilidade, é evidente que se ele fosse um homem de convicções, quando o povo chegou para dizer vamos fazer isto porque Moisés já não vem, então vamos criar idolatria, vamos criar um bezerro, vamos adorá-lo, vamos dizer que foi ele que nos tirou do Egito. Se Arão fosse um homem de convicções, ele teria dito não, isso está errado, isso não se faz. Mas não, ele cedeu, e é isso que tem acontecido ao longo dos anos, cedência. Tem-se cedido, e por isso chegamos ao ponto em que a Igreja está, porque a liderança tem cedido, não tem sido firme na palavra de Deus, não é firme na palavra do homem, não é firme na vontade dos anciãos, é firme nas Escrituras. E não podemos abdicar daquilo que Deus de facto diz. Doa a quem doer, custa o custar, mas a verdade
tem que ser anunciada e a verdade tem que ser vivida. E, para terminar mesmo, nós temos um exemplo de liderança. Podia, para não falar de Paulo, não é? Neemias. Neemias foi um verdadeiro líder. Neemias foi um homem que teve visão, oração, coragem e humildade, que é isso que deve compor, que deve ser um bom líder. Um bom líder deve ter visão, deve ter oração, ser visão e oração e depois ação. Foi um homem de coragem, ele enfrentou todos os inimigos, mas não houve inimigo nenhum que o fizesse ceder do seu objetivo. E foi um homem humilde, porque não humilhou ninguém. Trabalhou ao lado de todos os outros, cooperando com os outros. E isto é uma verdadeira liderança. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que o Senhor nos ajude a nós, como responsáveis da Igreja que aqui se reúne, a sermos verdadeiros líderes. Líderes segundo a vontade de Deus. Arão, por causa de ele não ter sido um líder, depois, se quiserem ler no final, morreram 5.000 homens. Morreram 5.000 homens por causa de ele não ter sido o líder que devia ser. Houve destruição, houve morte. E quando não há liderança, há morte, há destruição. Porque o inimigo não perdoa. O inimigo, ele irá fazer tudo para destruir a obra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nós como líderes da Igreja, a sermos verdadeiros líderes segundo a vontade de Deus e de uma forma geral, como Igreja, sejamos a Igreja que de facto Deus merece. Uma Igreja que ama a palavra, que vive de facto a palavra e anuncia a palavra. Que o Senhor nos abençoe. Dizia. Tá, eu também vou ser muito curto. Acho que hoje dá espaço para todos darmos algum contributo. Acerca desta passagem, que ainda continuamos no verso 1, e a palavra de Deus é assim. Acho que há sempre muito espaço para dizer muita coisa e poderíamos ficar aqui muito tempo e não esgotaríamos nada nesta passagem. Lembrando mais uma vez, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu queria só recordar, irmãos, e para que nos lembrássemos, a quem é que o apóstolo Paulo estava a falar, para quem, acerca do quê, a que igreja, porque ele menciona uma igreja, não é? Porque no verso 1, e nós vamos manter-nos, eu pelo menos vou manter-me só nesta epístola, mas só lembrando que o apóstolo Paulo tinha dito a Timóteo que tinha rogado a ele, no verso 3 do capítulo 1, quando ele partiu para a Macedónia, que Timóteo ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, não se têm fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus consiste na fé. Assim o faz agora. E nós lembremos, irmãos, que de facto o apóstolo Paulo, o contexto era este. Era um contexto que de facto não era bom, e é por isso que ele escreve o que escreve, porque as coisas não estavam bem, e é por isso que ele, ao falar a Timóteo várias vezes, fala da lembrança, do ele saber, do ele conhecer. Ele até no verso 15 deste mesmo capítulo, que havemos de lá chegar, ele diz que se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E então aqui, irmãos, a responsabilidade é muito grande. E se nós aqui temos falado do episcopado e da excelência que esta obra é, da responsabilidade que ela também exige, que é igualmente grande
conforme a sua excelência. Se esta obra em si já é excelente, a responsabilidade também. E a responsabilidade, irmãos, não é perante os irmãos que aqui estão, que cada um também tem a sua responsabilidade, já o ancião, mas é sempre sobre o Senhor. Quando nós falhamos com alguém, e falhamos, é verdade que nós temos de ter a modéstia e a humildade de sabermos pedir perdão e melhorarmos. Mas a responsabilidade daqui da Igreja e da liderança, pela responsabilidade e excelência, é perante o Senhor. E já dissemos, e já falámos e relembramos que não é qualquer um que o deve ser. E dentro deste contexto que nós temos estado a ler, o facto do apóstolo Paulo dizer a Timóteo que ele ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, mostra de facto o que é que estava a acontecer, que as coisas estavam a começar a descambar. E o apóstolo Paulo estava a falar a este homem de Deus, que era Timóteo, que ele tinha esta responsabilidade também, uma responsabilidade igualmente grande, de ele advertir os vários irmãos, e se calhar a começar pela liderança, a adverti-los a não ensinarem outra doutrina. E nós ao lermos, e dentro do contexto que temos estado a ler aqui, e às vezes o lermos verso a verso, perdemos um pouco a visão do contexto do cenário que se estava a passar, estava a haver mau ensino, havia pessoas que ele até chama pelo nome como Himeneu e Alexandre, que ele diz que entregou por causa da blasfémia deles. Não diz diretamente que eles pertenciam a esta igreja, dá um pouco a entender que sim. Também não diz se eles faziam parte da liderança, mas uma coisa é certa, nós não sabemos estes detalhes acerca deles, mas sabemos que provavelmente a liderança estava a falhar, porque nesta igreja local o mau ensino estava a ser ensinado, estava a ser disseminado. E a liderança, assim como ela tem de ser, e esta obra é uma obra excelente, a responsabilidade que depois daí vem é igual da mesma forma, porque o mau ensino não pode vir de cima, e a parte de cima, a partir da liderança, tem esta responsabilidade de também auditar, vigiar se o mau ensino está a ser feito. Assim como eu, por exemplo, não faço parte, entre aspas, não sou um ancião, mas se eu estiver a ensinar aqui mal, ou estiver a fazer algo ou a dizer algo que não é correto, a responsabilidade da liderança é advertir-me a mim e corrigir, e para isso a liderança tem de estar próxima, tem de estar vigilante, tem de auditar e tem de estar perto para, de facto, o mau ensino não ser disseminado. E o problema desta igreja em Éfeso era este. O mau ensino começou a ser disseminado, a liderança começou a falhar e, por causa disso, começaram-se a levantar, provavelmente, talvez mulheres, talvez algumas irmãs, e nós já falámos isto no capítulo anterior, no capítulo 2, do versos 9 a 15, que nós já falámos aqui. Provavelmente, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição e não ensinar, nem usar de autoridade sobre o marido, provavelmente por causa disto. A liderança estava a falhar e era preciso alguém meter ordem nas coisas, só que as pessoas que estavam a fazê-lo não eram as pessoas certas. E de facto, a partir daqui, nós vemos como é que deve ser, a coisa deve estar certa. Até agora vemos o apóstolo Paulo a alertar o que é que estava a acontecer, o mau ensino, a apontar nomes e a dar responsabilidade a Timóteo. Olha, as coisas têm de ficar certas e as coisas certas são a partir disto. E isto mostra a responsabilidade não só que Timóteo tinha, mas também aquela igreja local tinha perante o Senhor. E de facto, irmãos, há aqui esta responsabilidade que a má liderança e os anciãos fracos normalmente geram mau ensino, geram mau testemunho e podem gerar homens como Himeneu e Alexandre que foram entregues a Satanás por causa da blasfémia deles. E de facto não sabemos se eles eram líderes ou não, mas a liderança e uma das causas de homens destes, e estes homens foram gerados por má liderança. De facto é uma responsabilidade muito grande e daí o apóstolo Paulo também falar da duplicada honra, que já foi mencionada a semana passada por causa disto. O apóstolo Paulo também neste verso, irmãos, mostra-nos uma coisa importante, é que a excelência desta obra, ela só é conseguida pela fidelidade à palavra. E nós às vezes lemos as coisas assim de uma certa ordem e esquecemos até que o grego por si só, ele não tem uma ordem específica, às vezes uma coisa dita ao contrário
para os gregos faz o mesmo sentido. E se nós procurarmos estudar e analisar bem este versículo, percebemos isto, que o episcopado é uma obra de excelência e ela só é conseguida se o episcopado for fiel à palavra. Não é só a palavra que é digna de toda a fidelidade e digna de toda a confiança, mas o episcopado tem de ser fiel a ela, porque se não o for, gera homens desses. E daí a responsabilidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele instrui Timóteo a fazer o quê? A ser fiel à palavra. Ele não só diz que a palavra é fiel e que é digna de toda a confiança, mas ele instrui até aqui, como temos lido, a que Timóteo e os irmãos em Éfeso sejam fiéis à palavra, sejam fiéis à doutrina. E Timóteo, a partir do verso 15, nós depois vamos ver que ele tem esta responsabilidade de também auditar a igreja. E para auditar ele tem de conhecer, e para ser vigilante ele tem de perceber, tem de conseguir detectar as coisas. E Timóteo tinha esta responsabilidade de garantir que a liderança e a igreja local seja fiel ao ensino que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, seja fiel à palavra. E aqui, a partir deste verso, o começo é a partir do episcopado. O episcopado e os anciãos e a liderança têm de começar a serem fiéis à palavra, e garantido que eles sejam fiéis, o Senhor certamente vai trabalhar nos outros. Que de facto, irmãos, possamos ver a responsabilidade que existe no episcopado, a responsabilidade de cada um de nós de sermos fiéis à palavra, porque se nós não formos fiéis à palavra também vamos falhar em algumas coisas. E assim como os anciãos e os vários irmãos precisam de ser fiéis à palavra, as irmãs também precisam. É por isso que ele fala na fé, no amor e na santificação no verso anterior, porque de facto todos nós temos de ser fiéis à palavra, mas se a liderança não começar a ser, a igreja dificilmente o será. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e possamos ser fiéis à palavra e obrar com excelência. Mais um irmão. Graças a Deus por aquilo que nós ouvimos. Temos de andar com o Senhor, irmãos. Temos que procurar ser santos, porque o nosso serviço espalha bastante aquilo que é a nossa maturidade e o nosso estado espiritual. Portanto, quanto mais perto nós andarmos do Senhor, melhor nós o vamos servir, e este nível de excelência vai ser superior, como Deus assim o merece. E Deus não precisa necessariamente que nós o sirvamos, porque Deus é poderoso para operar tudo aquilo que Ele quiser. Mas Deus não precisa que nós o sirvamos, mas Deus quer que nós o sirvamos, porque é assim, com o nosso serviço, que Ele trabalha em nós e que Ele nos transforma e que Ele traz bênção não só para nós, mas também para a sua igreja. Amém? Vamos terminar o nosso culto. Eu queria pedir ao Dário, por favor, se nos pudesses terminar com a oração.